Avante HQueiros! Eu sou o Fábio Allende e hoje o papo vai ser mitológico. É isso aí. É isso aí. E comigo aqui, Felipe Fares. Olá, pessoal. E, aproveitar essa editora que trouxe pra gente aí Hellboy, né? Hellboy é muito mais, né, cara? Hellboy Pois muito é, né? mais. Aqui embaixo de mim, o cara que também deixa uma boa parte do salário todo mês na editora Mitos, Fernando Petrucci. É isso mesmo, cara. A Mitos foi uma das responsáveis por eu voltar a ler gibi, cara. A Mitos está no meu coração. É verdade. Olha, eu tava pensando, já tem aí uns bons 6, 7 anos que eu e o Fernando, a gente compartilha uma planilha de custos aí, sempre com pré-vendas da Panini, da Panini, Da ó, Mitos, Panini não. sempre com pré-vendas da Mitos envolvida, cara, é complicado. É isso aí, falando em loja da Mitos, temos o dono da loja, o guardião das chaves da loja, Igor Lopes. Fala aí, Igor, obrigado aí por gravar com a gente, cara. Boa noite. É o Guardiões das Chaves, né? Tipo, tão belo quanto o Cerberus, né? Então, a gente que guarda lá a casinha. Boa noite, aí, galera. Obrigadão pelo espaço aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre os lançamentos da editora, que também leva um pouco do meu salário, mesmo pagando ele, ela fica com um pedacinho dele também. Cara, que curioso você comentou, eu acho que eu não serviria para ter um trampo desses, cara. Eu Nossa, não daria, né, velho? certo. Não daria certo. Tem que ter muito Eu controle acho que também emocional, não, hein? viu? Você tem umas prateleiras aí atrás de você que também não engana ninguém, Igor. Então, O negócio aqui é feio. Ó. feio nada. Se eu virar, piora. Aí, pelo menos, mas é aquela que eu falo, né? É um negócio que é uma faca de dois gumes, né? Pelo menos você pode falar, ó, isso daqui que eu tenho aqui como que chama? É pesquisa editorial, Pesquisa de campo. análise da qualidade, pesquisa de campo, exatamente. Muito bom. Bom, É isso aí, a gente que gosta não tem como fugir, gente. A gente que gosta não tem como fugir, não. Tudo quanto é editora, tudo quanto é formato, daí as prateleiras que lute. Tá certo. E deve ter as caixas aí com formatinho também, Igor? Não, formatinho eu consegui, passei pela reabilitação, não tô mais. Eu me livrei desse vício já. Tá bom. Igual Mitos. Só tô com o formatinho italiano, tá? Só os italianinhos aqui, ó. Italiano tá certo. Aí, tá certo. Pô, então fala aí um pouco pra gente, Igor, como é que você começou aí nessa vida, cara? Como é que você entrou nessa vida de drogas aí, cara? Como que você entra no vício, né? Tipo. Como que você entrou no vício assim, cara, assim? Bom, eu posso falar que eu comecei literalmente com meus 3, 4 anos, cara. Eu comecei a ler para ler quadrinhos, sempre fui doente pro quadrinho, né? E tenho minhas paixões do mundo de heróis também, não vou falar que não. Eu não gosto de elitismo não gosto de herói, não, gosto pra caramba também. Tenho muita coisa disso. E sempre levei comigo em todo ambiente que eu pude, inclusive no acadêmico, né? Eu sou professor e tal, né? Me formei como professor. E sempre trabalhei com isso, sempre utilizei nas minhas teses, nas minhas pesquisas. E quando dei aula, eu trabalhava com isso também. Quando saí da área, comecei a trabalhar com pesquisas próprias, trabalhava também com revenda de alguns itens, né? Porque a gente que coleciona também acaba fazendo nossos espólios, né? Nossas muambas. E sempre gostei muito, sempre escrevi sobre, sempre tive muita amizade com a galera da área, né? E o negócio tá no meu sangue, né? Aí surgiu a oportunidade na loja da Augusta, né? A loja que ela estava um pouquinho mais abandonada, porque o pessoal que trabalhava lá acabou indo um para Panini, outro para o marketing, outro para outro setor e assim por diante. Colocaram uma galerinha lá que não era tanto do comércio, né? E eu tinha acabado de sair da área do comércio, sou professor e também era comerciante, né? E me proporam, né? Falaram, o que você acha de dar uma olhadinha aqui, de vir tentar experimentar alguma coisa? A gente está precisando dar uma mudada aqui. E como eu estava numa migração de profissional, né? Estava saindo do comércio para procurar outra profissão e tal, eu estava 12 anos no comércio. Falei, cara, tá na hora de procurar alguma outra coisa menos estressante. E escolhi justamente a loja de quadrinhos, que é a correria o dia inteiro. Porém, né, é uma paixão minha também. E chegando lá,
o que eu tinha de feedback é que o lugar, né? Não tem tanto futuro e tal, né? O lance é mais o site. A Mitos já estava numa fase meio complicada, a imagem dela estava um pouquinho complicada na época, por vários fatores que nem convém muito ao fato de dizer. E eu comecei a fazer um trabalho lá. Comecei a trabalhar da forma que eu gosto de trabalhar, com o público, né? E com os quadrinhos. E começou a surtir efeito. E com o tempo, o pessoal da editora, os diretores, né? Tanto o Elcio quanto o Dorival, inclusive até eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, deram uma oportunidade, né? De eu pegar algumas estratégias que eu utilizava na loja para revitalizar o ambiente, para atrair o público, para suprir a necessidade do leitor, né? Porque hoje a gente vive num lugar que a gente tem muita necessidade, o leitor tem muita necessidade, né? A gente vive num lugar que o lance é TikTok, cara. Então, parece que não, mas assim, por mais que temos muitas editoras, temos muitos produtos, temos um público forte, a gente ainda vê o meteoro. Cara. A gente não vê tanto leitor novo quanto antigamente. Ainda tem leitor novo, mas não tanto quanto antigamente. Então, o leitor ele precisa de um lugar, ele precisa de um refúgio. Né? E o leitor novo que vai surgindo precisa de um incentivo para ele continuar lendo, continuar consumindo os quadrinhos e fomentando esse mercado. E as estratégias começaram a dar certo. Né? Começaram a dar certo. Hoje eu estou como social media da editora, estou gerenciando a loja. Também trabalho com o pessoal do editorial, auxiliando o pessoal do editorial do marketing, né? A gente está com uma equipe muito boa agora na editora, a gente é uma equipe muito unida, e o trabalho está começando a florescer, cara, está florescendo, os diretores estão muito ativos, né? Estão muito ativos mesmo, tanto o Dorival, quanto a parte da Bonelli, quanto o Elcio com a parte de heróis. Eu acho que eles estão mais ativos do que muito tempo, né? Então eles estão bem firmes mesmo, bem fortes nos projetos, nas propostas, isso está dando mais empolgação pra gente. E quadrinho é isso, gente, empolgação, né? Se o negócio não te dá aquela coceira, não te dá aquele borbulho, você não vai pra frente. E agora a gente tá numa primavera muito boa, viu? A gente tá numa primavera muito boa. E assim que eu apareci aqui. Legal. Pô, que bacana, que legal. E eu não sei, assim, acho que talvez eu possa falar por nós, assim, como clientes, acho que dá pra ver a diferença na postura da Mitos de agora, da Mitos de alguns anos atrás. Eu acho que dá pra ver mais, não sei bem, tipo, mais paixão na hora de vender o produto, digamos assim. Mais orgânico, né? A gente pensa muito no orgânico. Né? Legal. Mais humano, vamos dizer assim, né? Sim. Bacana. Sim. Igor, a gente sentiu no passado recente da Mitos, né? Quando teve aqueles inúmeros cortes de Bonelli, né? A gente sentiu muito com o Zagor, né? Depois Ainda sentimos. Bastante. Aqui agora outras editoras estão sentimos. sendo bem servidas também. Mas a gente ficou muito triste com aquele movimento, né? Que vários personagens da Bonelli acabaram caindo, né? Agora, mais recente, o Martin Mister parou por aí, estancou, a Júlia está em risco. Como é que tá esse cenário de Bonelli hoje para Mitos? A gente estancou o sangramento, né? Mas a gente está tratando da ferida ainda. Qual que é a grande questão? A Mitos, ela tinha muitos títulos da Bonelli, e os títulos entre si eles começaram a se canibalizar. Nessa brincadeira, quem vai ganhando, né? Quem está mais no atual, né? Quem está mais na mira dos novos leitores. Então, Júlia é um tipo de leitura que qualquer público consegue pegar para ler, né? Tanto o cara mais velho, quanto o cara mais novo, quanto a menina que gosta de true crime, quanto o cara que gosta de CSI, e assim por diante, né? A Júlia, ela sempre foi multimídia, vamos dizer assim. Assim como Dylan Dog, né? Dylan Dog, ele tem um terror diferenciado, né? Ele não tem aquele terror nojento, escatológico. Até quando ele mostra isso daí, né? Quando mostra aquele terror ou escatologia, ele tem um charme diferente, ele tem uma pegada diferente. Poético, né? E ele atrai vários públicos, né? Vários públicos de terror. Então, esses títulos, eles conseguem segurar, né? O Dylan Dog, ele tava se canibalizando, né? Com a nova série e o tradicional, né? O pessoal pede muito a nova série voltar. A gente está sempre procurando alguma saída para isso, porque também era uma fase bem polêmica na Itália, que é aquela parte da saga do Meteoro. E o Martin Mister, ele já é um pouco mais complicado, né? O Martin Mister, ele, conversando até com o Léo 35, que é um grande amigo nosso, a gente estava conversando, já saiu a versão que a máquina de escrever era o computador. E agora, provavelmente, a gente brincou no dia, até provavelmente vai ser uma nova versão da edição 1, né?
que em vez de ser o computador, vai ser o celular, e assim por diante. O marketing, ele tem que se renovar, ele é forçado a se renovar, né? Por quê? Porque é o tipo de leitura, é o tipo de história, o tipo de estrutura dele. Assim como o Zagor, né? O Tex, ele ainda consegue manter sempre aquele padrão do cowboy. O Zagor, para quem nunca leu ele, para a primeira vista, para o primeiro contato, o cara dá aquela retreta, fala, peraí, cara de camisa, com uma machadinha. Então, os contatos da Bonelli, né, os contatos do leitor novo, do leitor atual, do leitor que ainda, vamos dizer assim, que está virgem do quadrinho italiano, né? Era um pouquinho mais complicado, né? Então, a tendência é esses títulos sofrerem um pouquinho, né? Devido a várias estratégias, a cena editorial também, que mudou muito, né? A cena editorial mudou muito de lá para cá. A gente está falando de um pós-pandemia, né? Que, tipo, de um sem banca. Eu acho que todo mundo aqui nunca imaginou que a gente ia na banca de jornal para comprar cabo de celular, tá? Então, Pois é. mudou muito, Ou mudou muito jornal rápido. para pet, né? Pra Jornal para fazer. pet, cara. O papel jornal mesmo, ele é inviável mais de usar praticamente. E, óbvio, né, a gente não tem nenhum estudo comprobatório disso, mas a gente percebe que o uso dele é outro, né, hoje em dia. E o mercado ele vai se adaptando a isso. Então, nessa mudança, né, alguns títulos não se adaptaram, né? E tem as equipes anteriores que trabalhavam, o trabalho delas, não criticando, obviamente, o pessoal que trabalhava na editora antes, mas era uma outra modalidade de trabalho, era uma modalidade que não estava se adequando tanto à realidade, né? E a nossa ideia foi justamente adequar essa realidade. Alguns títulos de Bonelli, eles iam mesmo acabar sendo cancelados por demanda, né? Não por conta de qualidade, isso tem que ser deixado bem claro, mas por questão de quantidade mesmo, né? Até que o título pegasse mais força, que o público conseguisse acompanhar esse título, isso poderia acontecer, né? Aconteceu com o Martin Mystery e com o Zagor, né? Sim. Porém, né? Porém, né? Outros títulos começaram a sofrer naquela época também, títulos que não teriam essa necessidade de sofrer, como o Dragoneiro, como a própria Júlia, né? Então, nós sabemos que existiam títulos que corriam esse risco, né? Por conta da realidade em si. E tem que lançar, mas por que, por exemplo, funciona no 85 Marte, ou funciona no Zagor, na Saikan e tal? Porque o público, né, deles, o público da galera, eles já são público nichado da Bonelli, né? Agora, o público da Mitos é um público no geral, então, não tem essa triagem tão específica. A gente tem o cara do Hellboy, a gente tem o cara do Juiz Dredd, a gente tem o fiel e devoto ao Tex, né? O cara que é fiel e devoto ao Tex, não tem jeito. A gente tem o pessoal da Gold Edition. Imagina que as tiragens do Zagor, por exemplo, na época da Mitos, eram bem maiores do que as tiragens da Saikan, né? Muito maiores, muito maiores. A gente sempre ouviu que Zagor vendia muito mal na Mitos, né? Já de bons anos para cá, a gente ouvia essa história que vendia mal, apesar de ter 3 séries antigamente, regularmente nas bancas, de repente caiu a um ponto, mas acho que até nos últimos momentos a tiragem era maior do que das editoras atuais. Sim. Né? Outra coisa que a editora fez, hoje a gente brinca nesse orgânico, né? O contato com a diretoria fez com que a gente conseguisse também trazer para a realidade as tiragens, né? Então, assim como as reimpressões, né? Desde o começo, quando eu assumi as lives, eu falava para a galera, gente, paciência com reimpressão, que vai rolar. O pessoal tava realmente bolado, né? Porque é chato falar, mas assim, nas gestões anteriores a gente não ouvia muito bem sobre reimpressão, né? Assim como esse comentário de, o Zagor vende mal, o Mágico vende mal e tal, mas era mais estratégia do pessoal, né? Que era uma estratégia mais de auto-marketing, de auto-venda, eu não sei exatamente o que rolava, eu também não, né? Como eu falei para vocês, não dá muito para julgar isso, mas não dá certo, né? Porque o pessoal ele tem que estar inteirado no que está acontecendo. Hoje a gente está com umas tiragens mais condizentes à realidade, né? Mas se acabar a gente vai lá e dá um jeito de reimprimir, né? Mas se não der para imprimir agora, a gente vai trabalhar e encontrar uma forma, que pode não ser tão imediata, mas a gente vai encontrar uma forma de resolver isso. E hoje a comunicação entre diretoria, editorial, marketing, comercial, ela é muito mais ampla, né? Para que a gente discuta esses assuntos, né? Não são assuntos ilhados, não é só um cara que vem na tela e fala, vende mal, entendeu? Alguém chega e fala, tá vendendo mal, o que a gente pode fazer? E a gente vai resolver isso. Será que a gente pode dizer que antes era uma filosofia muito voltada para a banca de jornal? Então, onde, Sim. por exemplo, o produto era 30 dias na banca, acabou, recolhia e, voltava para o estoque, enquanto tinha no estoque, pronto, acabou. Sim. A tiragem era voltada para a banca antiga de jornal, né? Aquela coisa, tantos mil, não dá para você imprimir que se não é tanto. Não, cara, dá para imprimir. A gente consegue imprimir, dá um foco melhor, dá uma qualidade melhor,
dar continuidade melhor, buscar outros materiais, né? Eu brinco muito com a galera, a pessoa fala, pô, mas tal material, assim, assim, assado. Eu falo, gente, mas os dois têm capa cartão e os dois têm a mesma quantidade de página, qual é a diferença de preço? Tem todo o lance de royalties, tem todo o lance de Sim. licenciamento, entendeu? Às vezes da mesma licenciante, dois produtos que são de estruturas similares, têm valores diferentes, conta do artista, conta do roteirista. Então, hoje a gente tem essa liberdade de chegar para vocês e falar, gente, a gente está negociando ainda, porque o negócio não é tão fácil assim, né? E isso vem trazendo para a galera um conforto maior, né? Porque você consegue entender o que está acontecendo com o seu título, a saúde do título. Muitas vezes a gente falou da Júlia, por exemplo, vocês falaram de Bonelli, a Júlia, ela está melhorando bastante, isso é ótimo, a gente está muito contente com isso, mas ainda precisa de um pouco de atenção, né? Porque a E, Júlia tem aquela inconstância de venda, né? E um mês e vende todo aquele pacote, né? falando né, ainda, então, né, existe alguma estratégia que vocês estão pensando, alguma coisa diferente para a Júlia e para o Dragoneiro? Tô perguntando mais esses dois porque eu vejo que o Dylan, o Tex nem se fala, né? O Tex acho que é campeão. Até que se E trabalha o bem. Dylan parece estar estabilizado. Vocês têm alguma estratégia para a Júlia e para o Dragoneiro? Alguma coisa diferente em vista? Dragoneiro a gente começou a estratégia já, né? Que é as duas em um, né? 2 em 1. E ano passado essa edição começou a ficar mais grossinha, porém ela estava muito espaçada, né? O pessoal estava sentindo, estava reclamando muito sobre isso. E nas lives, a gente conversando com o pessoal, deixei bem claro, para que isso mudasse, precisava refletir nas vendas, para que a editora tivesse a segurança de conseguir pegar mais edições por título em menor quantidade de tempo, né? Reduzir a periodicidade. E o pessoal respondeu muito bem. Hoje o Dragoneiro está bimestral, né? Edição dupla, a saúde dele está legal ainda, sempre com atenção, mas está Dá legal. para melhorar, né? Tem para melhorar, né? E a Júlia, ela, nesse momento, nós estamos com a estratégia do PEC, né, que é da classe que a gente lança de 5 em 5, e por enquanto, a edição da nova série, ela está com um espaçamento um pouco maior, né? Porém, a gente está estudando reduzir esse espaçamento, né? A gente precisa de um pouquinho mais de força para conseguir reduzir esse espaçamento. E o pessoal pede muito ônibus da Júlia, muito ônibus. Caramba, legal. Só que a Júlia é um caso mais complicado, né? Porque o cara já tem a coleção com 45 edições, de repente você me vem com um busão, entendeu? Tem edições no mercado ainda, então nós estamos estudando as possibilidades de ter alguns ônibus com outro material, né? Com material inédito dela, né? Ou com continuações de material, né? A gente tem muitas séries dela, tem vários especiais, tem a Júlia Bis lá, a Júlia Bis, se não me engano, lá fora, ela é a continuidade basicamente, continuidade da especial, que ela é jovem, né? Tem as graphic novels, que a gente lançou duas também, né? Em formato grandão, muita gente pede em formato italiano, a gente poderia continuar esse formato, por exemplo. Outros especiais, igual aquele do Pinóquio e tal, tem muita coisa dela rolando. Então, dependendo de como tiver a força do título, a gente pode estudar, por exemplo, transformar a edição da nova série em dupla, né? Os packs, eles vão muito bem, né? Vão muito bem, de 5 em 5. O pessoal está falando muito sobre a periodicidade deles. Eu discuti muito com o Dorival sobre isso, a gente conversou bastante, procurando algumas saídas, né? O Dorival, ele segura muito tempo a Júlia, ele tem muito carinho pela Júlia, né? Não sei se vocês lembram disso, quando era o formatinho, Sabe, vira e mexe, pessoal, vai cancelar, vai parar, e ele segurava ela com unhas e Já dentes. são mais de 20 anos lançando Júlia, pô. São, e ele continua com a mesma postura de segurar a Júlia, entendeu, com unhas e dentes. Ele mesmo diz, é uma das poucas personagens femininas da Bonelli, a gente tem que ter isso aqui, a gente tem que ter esse espaço dela, que é um espaço que ela não pode perder. Ele se esforça muito para segurar ela também, gente. Isso é bastidor mesmo, mas é verdade. Que bacana, que legal. Cara, da hora. Mas assim, que eu me lembre, eu acho que alguns anos atrás acho que vocês chegaram a tentar intercalar um relançamento da Júlia em formato italiano com uma edição nova, e foi aí que começou a subir no telhado, né? Que eu me lembro. Acho que foi aí que começou o pessoal começou a se O que eu senti na época, eu estava na loja nessa época, né, ainda, eu não tinha tanto espaço no editorial, né? Já tinha bastante contato com os diretores, mas não tinha tanto espaço no editorial assim. Mas eu senti o seguinte, a Júlia começou, quando ela foi para o formato italiano, aquela republicação dela, ela vendeu muito bem. E a equipe que estava cuidando do editorial, do marketing, decidiu atolar a Júlia. Então teve um mês mesmo que a gente teve 12 edições de Júlia, teve 5 especiais, 5 republicações e 2 novas séries. Então a questão que eu dizia para a galera, eu falei, gente,
não é que não tá vendendo, é que o pessoal não tá comprando tudo de uma vez. É. Não. E aí a gente foi Se perde, sentindo, né? né? Complicado, né? Foi o quê? Acho que foi em julho do ano passado. O Elcio até perguntava, nossa, por que só vende Júlia na loja, não tá vendendo no site, né? Porque o pessoal tava confuso, o pessoal não tava entendendo, né, nas redes sociais, não tava entendendo nas lives, o que tava rolando de Júlia, o que era cada série, né? Sabia que tinha uma outra série, tinha Graphic Novel, tinha nova série, tinha especial, tinha republicação, Verdade. então o pessoal estava comprando Júlia, mas estava comprando pulverizado, né? Então a gente decidiu mudar isso e também conseguir ter um contato com o público que estava conhecendo, que já conhecia a Júlia, para explicar o que ele estava comprando, né? O que ele poderia dar prioridade, né? Caramba, que loucura, que loucura. E, Igor, ainda tem material da Mitos das bancas, certo? Tem. Bom, a banca que eu vou aqui perto de casa tem Tex, pô. O Tex eu vejo, Alguns mas materiais eles pegam os ainda. outros títulos eu não vejo. É mais focado no Tex ou é só Tex das bancas? Eu não tenho tanta informação sobre como funciona a distribuição de banca, né? O que eu conheço, o que eu entendo deles é assim, tem a distribuidora, né? E eles Certo. escolhem o material, né? Tipo, Tá. a editora até oferece algum material e tal, mas o foco maior é geralmente o que eles vendem que tem mais vendagem, né? Igual o Tex mensal sempre foi um sucesso, né? Sim, Então é sim. uma venda certa para a banca, né? Então eles acabam pegando Tex As bancas que eu anual, vejo né? tem sempre o Tex. Eu acho que o especial tem aquele especial em cores, até que geralmente pega bem. Eu acho que o Wheeler também. O Wheeler é um sucesso, cara. O Wheeler na loja, assim, não vence. Caramba. Quando o negócio é bom, né, cara? O Wheeler é muito bom. Mas assim, eu lembro que o Tex teve alguns cancelamentos também, inclusive 3 deles me deixaram meio órfão, e aí eu queria perguntar. Eu sei que o Tex Edição Histórica foi cancelado, o Tex Ouro foi cancelado, e também aquele Tex. Era o Tex em cores, né? Aquele que foi até o número 51, que republicava Isso. as coleções antigas. Existe algum plano para retomar, se não essas coleções, pelo menos a republicação de onde elas pararam? Existe algum plano nesse sentido, Igor? Existe alguma Nesse ideia? momento, não. Mas por que não? O Tex a gente meio que remodelou algumas coisas. Né? Por exemplo, o em cores, que parou no 50, 51, não, perdão, no 40, né? Não, no 50, no 51. O último foi Tem até o 51. Catarse. Tem até o Inclusive, Catarse do último. a gente sabe de gente que tá de olho aí, querendo pegar e continuar aí de onde vocês pararam, hein? Mas O pessoal sempre pede. Mas essas edições, ela sem cores, ela não rola, por quê? Porque a gente tem o ônibus, né? E no ônibus a gente meio que tá recontando isso. Né? E uma Então, hora vai chegar. o ônibus vai acabar chegando lá, e é a mesma publicação e tal, só muda o lance de preto e branco, né? O texto editorial. E o ouro e o edição histórica, eles eram seleções, né? E nesse momento, o Dorival tá fazendo outras seleções. Por exemplo, o Grandes Mestres, né? O que acontece com Grandes Mestres, um exemplo que eu acho, assim, bem palpável sobre isso é a marca de cruzado, formato italiano. Ele seria basicamente o ouro 121, né? Então, a gente transforma ele numa edição especial, né? É uma edição histórica 121, não é? Eu acho que ele seria o ouro. O ouro? Tá. O ouro. Tanto que os dois terminam 120, né? Como eles eram seleções, né? A gente está dando foco agora para edições especiais com essas seleções, né? Tanto de histórias fechadas, grandes arcos, como aconteceu com o Super Almanac, quanto com as edições que nós lançamos do Grandes Mestres, né? Grandes Mestres, ele geralmente é uma seleção que o Dorival faz sobre cada artista, né? O próximo até do Giolitti, e o final do ano do Leteri, né? Essa aí também. E a Tex Ouro e a Tex Edição Histórica, elas acabaram justamente nessa transição do fim do formatinho para o formato italiano, né? Elas não chegaram a ter nenhuma edição em formato italiano, né? Não. Teve um on-demand dela. Teve? Teve um on-demand, até saiu pela um livro, mas acabou não saindo tão bem. Porque eram edições que elas eram muito equiparadas para o papel jornal, no formatinho. No formato italiano, além delas serem muito caras, elas acabavam batendo em outras edições especiais, e o cara que costumava pegar muita coisa do Tex acabava sentindo meio deslocado com isso, né? Então, acabava não rolando tão bem. Né? Por isso que elas acabaram até rodando, né? Elas não tinham, elas acabaram saindo
da realidade atual do Tex. Mas, ultimamente, né, algumas edições também ressuscitaram dele, né? Do Tex. O Graphic Uma Novel delas tinha até, parado e cadê? voltou, né? Aqui, ó. Essa aqui também. Que é o Tex, Tem. edição em cores, né? Especial colorida, né? E o Graphic Novel tá bem forte, né? Tá bem forte. O Tex Gigante tá bem forte também. Legal, sim. E eu também tô pedindo aí, não sei se vou conseguir, mas mandei uma propostinha pro Dorival pra gente relançar uma edição com o nome original, não com o nome nacional, mas do Tex que muita gente vem pedindo, né? E que não saiu até hoje, assim, em formato italiano, preto e branco aí. Então aguardem que logo vocês vão ter uma novidade, uma edição maravilhosa aí. Se tudo der certo, se o Dorival aceitar, acho que rola. Legal, legal. Igor, e o que mais vende do Tex é o mensal mesmo? Olha, como que eu vou falar para vocês? O Tex ele tem uma corrida muito acirrada, né? O mensal ele vende muito por tradição, mas alguns meses o Tex Wheeler ele acaba batendo junto, até passando. Caramba. Caramba. O Tex Wheeler vende muito bem e o Grand Smash está vendendo muito bem também. O Omnibus é um sucesso. O Omnibus é uma edição que assim está trazendo muita gente pro Tex. Olha, Eu E a ideia é posso seguir com até o ônibus dizer enquanto estiver vendendo, Igor. É isso? Isso é a enquanto ideia. estiver Porque é vendendo. material É. infinito, praticamente, aí, né? Vocês estão A gente tem inclusive como base aquele em relançando, cores, né? né? Oi? Vocês estão inclusive relançando o ônibus. Eu tava dando uma Sim, olhada no sim. site e entrou a reimpressão do volume 1, né? Sim, a gente conseguiu a impressão, foi uma luta, eu consegui fazer uma pesquisa com a galera nas lives, e duas das primeiras reimpressões que nós conseguimos, três na verdade, né? A primeira foi o Juiz Dredd Casos Completos 1, né? Teve a reimpressão já. A segunda, o Tex Omnibus 1, que agora já está na reimpressão. E o Dampir de Landog Dampir, né? De Landog Dampir, que tinha esgotado. A gente conseguiu também trazer a reimpressão para vocês, né? Ela esgotou bem rápido. Inclusive a edição polêmica, né? Porque teve uma live, acho que foi, não lembro qual canal que foi, que a pessoa falou: essa edição não vale a pena, essa edição aí não vai vender, devia ter deixado para outro e tal. E Eu acho que eu passou assisti 3 essa meses e a live. edição esgotou. Olha que olha bom, que né? eu assisti essa live, hein? Eu pensei assim, mano, não é possível, cara, não é possível. Foi uma live complicada, cara. Aí teve até a oportunidade de conversar com o Leonardo 85, né? Falou, pô, por que você não lança esse daí? Ele falou, não, é melhor a Mitos lançar, porque divulga o Dumper mais do que eu poderia fazer, né? Porque tem aquela ideia, uma coisa que foi bem bacana também agora que acontece, é que não tem essa ideia de, tipo, meu Deus, o meu concorrente, entendeu? Tipo, Sim. todo mundo tem espaço, entendeu? A galera do 85 tem espaço, legal, os leitores deles são os nossos são os deles. Sim. O pessoal da Saikan também. A gente não tem nenhum problema, tipo, como que o pessoal fala, nenhum clubismo, nenhuma rivalidade e tal. O pessoal da Lawrence, aquela edição maravilhosa de Landog também. Todo mundo trabalhando junto, o sol bate em todo mundo, né? E eu compro de todo mundo também, todo mundo compra de mim também. É maravilha isso aí. Muito bom, muito bom. Pô, legal, legal. Tá. Legal, mas, bom, a Mitos... Você vai falar de Bonelli ainda, Fábio? Não, eu ia cortar, mas vai lá, vai lá. Eu ia falar passar exatamente pra isso, que outro. a Mitos não é só Bonelli, né? É isso aí. Tem outros dois principais Exatamente. carros-chefes aí, pelo menos na minha visão, é a 2000 AD, o Juiz Dredd e o Hellboy, né? Mas antes de a gente entrar nesses detalhes aí, o que vende mais da Mitos? É Bonelli, é Hellboy ou é Juiz Dredd ou é outra coisa, mangá? Do Conan, hein? Tá esquecendo do Conan. Verdade. Cara, é algo bem acirrado. Algo bem acirrado. Depende muito do mês e do personagem, né? A gente tem, por exemplo, clientes que, em escala, né? Tipo, em número, às vezes fala, pô, o Tex vende mais, né? Por uma tiragem X, né? Ele vendeu, vamos dizer, vou botar exemplos bem exemplo mesmo. Vamos dizer que uma tiragem de números, né, exemplo, 1000. Vende a 600 o Tex da pré-venda ou lançamento. Caramba, Mas às vezes um fantasma, entendeu? Que a tiragem é, por exemplo, 500, vende a 400. Né? Então não é que o Tex vendeu mais, é que pulverizado, né? Então depende muito do mês, do lançamento específico. O Hellboy, ele tem os altos e baixos, porque nós temos os momentos de algumas edições que elas são completamente inéditas, né? Outras são edições revistas, né? E recondicionadas também, por exemplo, Contos Bizarros, que saiu há pouco tempo, que é aquela versão do ouro que era gigantesca, agora no padrão Omnibus, tudo bonitinha.
E agora tem o inédito dele, que tá no formatinho, que é do formato Pocket, que a gente tá experimentando esse formato do Jovem Hellboy, que é inédito. Então, Caramba. nesse meio tempo, elas acabam tendo essa oscilação de venda. O próprio Fantasma. Teve o do Olicen, que era material, assim, há muito tempo, né, que o pessoal pede, anos 90, né? Então, o público dos anos 90 vem em massa. McCoy, o público geral do Fantasma vem em massa também. Então, tem essas diferenças essas oscilações. Mas, geralmente, o pessoal preza muito por materiais inéditos, né? Então, a gente sempre tenta trazer para a galera, mesmo que seja uma edição que ela tá sendo revisitada, né, ou readequada, né, para os formatos ombros e tal, tem material inédito para agregar para a coleção da galera. Legal. Mas deixa eu aproveitar o gancho que você falou do Fantasma, que eu tô fazendo esses ônibus, eu tô fazendo essa coleção, cara, e tá muito, muito legal. Eu queria saber se algum outro personagem tem chance de receber o mesmo tratamento, algum outro King Feature, assim, alguma coisa assim. Eu tô pensando no Mandrake, cara, eu acho que o Mandrake merecia, hein? Não posso falar nada sobre isso ainda. Ah, como assim? Opa! Como assim? Esse daí só posso deixar com vocês com a coceirinha, mas assim, já estamos pensando Flash sobre isso. Gordon, né? Flash Gordon também vai E aí bem, tem hein? muita coisa boa aí, viu? Tem muita coisa boa, mas a gente já tá Aqui, pensando em aqui. Para com isso, tem um não. rapaz específico que a gente tá pensando ainda. Ah, é? Olha Olha só. aí. O Elcio gosta Legal. muito dessa parte King Filters, né? Da King Filters ele gosta muito. Então as edições Fantasma ele trata com muito carinho, né? Esses compilados e tal, ele tem um cuidado muito grande. Por isso que às vezes a gente até acaba sofrendo com alguns atrasos, né? Por conta do controle de qualidade, que é uma edição muito grande e ela demanda um cuidado maior. É uma edição de luxo. Então, às Sim. vezes a gente atrasa um pouco porque a gente exige da gráfica esse tratamento para edição. E realmente tem que acontecer. E, inclusive, foi essa edição, né, do Fantasma, que foi a do Cyber 3, do Deus Marinho, que trouxe para a gente a política do contato, né, com o cliente e da satisfação, né? Atrasou. Por que atrasou? Quando atrasou? Isso aí trouxe frutos muito bons para nós. Muito. O pessoal começou a sentir um pouco mais de confiança, entender o que está acontecendo, e começaram a surgir os vídeos de gráfica que a galera gosta, a gente começou a trazer das produções, de como que os caras colocam lá a capa, e revólver de cola para colocar o fitilho e tal. E hoje hoje o pessoal entende como o fantasma demanda um pouco mais de cuidado. Legal, legal. Mas putz, você falou, é uma edição tão legal, tão bem cuidada, cara, que tipo, mano, que atrase, melhor que atrase mesmo, pra vir tudo direitinho, O do pessoal da que vem. Austrália tá louco por essa edição, cara. Eu tava falando com o Caramba. Glaucio do Fantasma Brasil, ele tava comentando que o pessoal da Austrália tá maluco por essa edição. Que legal, bacana. Bom, Esse legal. formato do Fantasma é a Mitos que bolou desse formato que a gente conhece hoje ou tem fora do país também? Ela bolou, né, com base de outros formatos, né, que tinha por aí. Ela acabou bolando, né? É um formato Caramba, então é uma bem coisa inédita nacional mesmo. nossa. Bom, e Caramba. tem material do Fantasma para lançar vários ainda, né? Ainda vai Tem. longe essa coleção, né? Os dois mais longevos, né, dele é o Cyberry e o McCoy, né? O do Ray Moore tá completo já, né, em 2 edições. O Ray Moore, ele foi um dos caras que criou o conceito fantasma, mas eu participei do projeto gráfico do livro do Lifalk, do Gonçalo Lanoir, né? Então lá eu senti Legal. um pouco também da realidade dos caras. Eles bolaram um fantasma, assim como o Mandrake, dos caras no meio da guerra, cara. No meio da guerra. Caramba. E lá, assim, não importa quem você era convocado. O Lifalk mesmo, ele foi convocado, né? Ele era Sim. espião, ele foi um dos caras que roubou o My Camp da Alemanha para traduzir Caramba. integralmente, né, nos fóruns e tal, porque tava rolando um suavelizado por aí e tal, então para ele mostrar integral mesmo o que estava acontecendo. É um cara muito forte, ele é muito ativista, né? Contra todo tipo de preconceito e tal. Mesmo o fantasma, às vezes, a grosso modo, a olho nu, a pessoa falou, nossa, Salvador Branco e tal. Pra época ele era fora da real, fora da real mesmo, porque ele trazia um pé igualitário que, assim, não existia fantasma, não existia a tribo dele, né? A tribo da africana era a alma do fantasma, os caras, o fantasma era quase que o servidor dos caras, né? Servidor público dos caras, dos Sim. pigmeus. Então, o fantasma, ele trazia uma outra versão. Obviamente, a gente não tem como contextualizar a olho nu mesmo, olhando o quadrinho de uma forma muito externa, né? Porque
hoje a gente vive outra época, outro tempo, outro esclarecimento, né? Mas o Fantasma, ele sempre teve essa preocupação. O Olifalco sempre teve essa preocupação. E daí, quando veio o McCoy, né, um pouquinho, aquela fase um pouquinho pós-guerra e tal, ele mantém um traço que o pessoal hoje não é um dos prediletos, né? Um traço um pouco mais simples, mas histórias muito marcantes, né? Porque o Olifalco, ele tinha acabado de sair daquele período de guerra, ainda estava aquele lance de Guerra Fria, então, assim, era matéria-prima pura para os caras, né? Eles trabalhavam muito bem. E quando o McCoy para, né, tem o Will Linhante, que fica nessa transição entre ele e o Cy Berry, por pouquinho tempo, né? Aí veio o Cy Berry, considerado um dos maiores desenhistas, né? O cara que caiu no gosto da galera, entendeu? Ele conseguiu encontrar o ponto certo do desenho, e ele ficou muito tempo, se não me engano, do final dos anos 70 até o finalzinho dos anos 90, né? Onde vem o George Ollison, que era assistente dele, né? E que no momento que o Cy Berry para, o Ollison continua. Mas teve vários outros desenhistas, porque o Ônibus em si, ele trata sobre as tiras, né? Mas o Fantasma mesmo, ele teve o quadrinho de banca, né? Que caras como Jim Aparo, Peter David, esses caras trabalharam com esse quadrinho de banca. Inclusive o Don Newton tá no final dessa fase, né, do quadrinho de banca, né, do Fantasma. Fora outras vertentes também, que é do Le Fantôme Masquerade, que é da Itália, né. Nós lançamos até essas grandes aventuras dele, que deu aquela polêmica que o pessoal acabou não avisando que uma página era chapada, outra era colorida, uma chapada, outra colorida, o pessoal, será que é defeito? E, na verdade, era a modalidade de impressão dos caras, né. E o Fantasma, ele é um personagem, assim, eu acho que a tradução dele é completamente internacional, cara. Cada país tem uma vertente, uma visão, mas ele sempre está vivo em todos os países, todos os países. Inclusive no Brasil, com o Valmir Amaral, né, que é fantástico. Sim, sim. Bacana. Não, e o legal é que cada país tem a cor do seu uniforme do Fantasma e, tipo, estão todos certos e tá ótimo, vamos aí. Tem país que é verde, tem país que é azul, outros é cinza. Meu, é da hora, da hora. Não, legal. Sim, inclusive o pessoal diz que o italiano inspirou muito o Brasil, né? Porque no Brasil a gente estava sem a tinta e tal. E eu não sei se essa história ainda é 100% real ou se é mais lendas do universo fantasma. Mas alguém falou lá na Itália é vermelho. Então, pode mandar ver. Manda ver que tá certo. Não, legal, legal. Bacana. Muito bom. O formato do ônibus que veio com o Conan, né, que veio com o Hellboy, a gente aprecia demais, né? Um formato que acho que caiu no gosto da galera, né? Cara, eu tava pensando, a gente falando aqui sobre os materiais da Mitos, né? É impressionante como só tem personagem foda Mitos, né? É um negócio assim, construído ao longo do tempo. Pelo amor de Deus, é Conan, Hellboy, Juiz Dredd, cara, que coisa maravilhosa que é a Mitos, né? Impressionante. É uma força muito forte, muito, muito autêntica, né? Tipo, a Mitos, ela tem uma... Nossa, falei força muito forte, que coisa horrorosa. É uma força muito autêntica. A identidade da Mitos, ela vai se formando com isso, né? Inclusive até agregando, porque, por exemplo, a gente tá falando da parte de heróis. Junto com ela agrega o Bonelli. Que o Tex, ele é assim, uma força da natureza na Bonelli também, sabe? Que é o título carro-chefe. Então você vê Conan, Juiz Dredd, Tex, Hellboy, o Fantasma em si, né? São personagens muito fortes. O Kim Parker, cara. Kim Parker que... Sim, Kim Parker nem falou. É italiano, não Bonelli, mas é Kim Parker, né? Tipo, Kim Parker... Tenho que dizer, Kim Parker alguns meses na loja acaba vendendo às vezes mais que o Tex. Caramba! Justificado, né, cara? Justificado. O Kim Parker, ele é muito forte. Ele é muito forte. Por falar nisso, já que a gente entrou no Kim Parker, tá chegando já a edição que vai terminar a fase clássica do Kim Parker, né? E aí já vai entrar a sequência. O que vem na sequência? Já vai começar o Kim Parker Magazine? Creio que tem algumas novels ainda. Acho que 2 novels. Vai vir o Príncipe Paranorma? Creio que sim. Tem que só confirmar se ele vem antes da fase da Parker Magazine ou depois. Mas eu creio que ele venha antes. E essa coleção vai ter tudo, inclusive aquelas edições mudas, vai vir tudo. É o mesmo molde da Mondadori, né? A Mondadori também teve essa edição, né? De 2 em 2. Legal. Inclusive, até mostrar na íntegra para vocês aqui, o pessoal estava perguntando muito sobre isso.
A gente botou uma promoção de porta-copos no site, e esse aqui eu tive a honra de participar do desenvolvimento. Olha que legal, gente. Esse aqui é o do Ken Parker. Ah, que demais, meu. Bacana, bacana. Eu tava vendo no site hoje esse negócio aí, legal. E o Ken Parker tá vendendo bem. Muito, muito. O Ken Parker vende muito bem, inclusive, informação que eu sempre falo pra galera, mas assim, é bom sempre reforçar, né, com exclusividade. Nós temos, assim, já vários planos para reimpressão de números do Ken Parker que está esgotando, tá? Ah, E legal. exclusivamente falando para vocês aqui já, nós já começamos esses planos com a Bonelli, tá? O Dragoneiro e a Júlia, já rolou reimpressão de algumas edições de alguns buracos da coleção, tá? Caramba. Não legal. são muitas edições, né? Mas elas estão lá para a galera poder já manter a coleção fechadinha. E o Ken Parker é um deles que a gente está trabalhando já para isso. E você vê quantos números de Ken Parker no final das contas, Igor? 50, né? 50? O mesmo molde da Mundadori, né, velho? Legal. Pô, O bacana. Igor, eu tava falando desses personagens pesados aí da Mitos. O pessoal não fica de olho, não, numa Panini da vida aí, não rola de avançar? Vocês ficam preocupados com essas licenças? Ou tá bem Eles têm os consolidado acordos isso? deles, né? A Panini é uma parceira muito querida pela Mitos, né? A gente trabalha com eles, né? A gente faz a parte do editorial e tal. Então, eles têm os próprios acordos, as próprias dinâmicas deles, eu já não sou tão por dentro, né? Assim. Mas eu sei que eles têm os grandes lances. Por exemplo, a Panini, ela lança alguns techs, né? Alguns Dylan Dogs e tal. Sim. É do interesse dela ter esse material, um Hellboy, igual saiu do Juiz Dredd com o... Acho que tem até aqui comigo, deixa eu ver. Juiz Dredd Batman? Tá Eles exatamente andaram aqui. lançando mesmo, né? E você pode abrir as edições e vai ver lá que a Mitos, ela trabalha com o editorial do quadrinho, né? Ele trabalha com... É um dos braços da Panini, a gente tem muito carinho, é um parceiro muito querido, né? Então, eu creio que não tem tanto problema com isso. Eles já têm vamos dizer assim, o hall de personagens deles, né? Então, Sim. É como você falou, né? Eles lançam Conan também, né? E sim, bastante Conan até. até da Dark Horse, né? Eles têm aqueles especiais, com especial Dark Horse. Eles lançam uma coisa ou outra. Verdade. Legal. Por falar em Conan, ainda tem alguma coisa do Conan da Dark Horse para ser lançado? A gente está estudando o Reader, né? Tem o tem Conan Reader. ainda. A gente está estudando como que vai fazer a distribuição certinha se é uma edição só, duas, como que vai fazer essa divisão, né? E tem alguns títulos, tem um título dele ainda que eu tô de olho lá da Dark Horse, que a gente até conversou no Fórum Conan, foi uma sugestão do Fórum Conan, que foi a Espada Selvagem de Robert Howard, mas tá em estudo ainda, não tem nada certo, vamos pegar isso, não. Mas foi uma indicação muito querida pelo pessoal do Fórum Conan, que fez com que a gente, né, desse uma levantada na pulga atrás da orelha, assim. Legal, bacana. Legal. E pela Dark Horse tem alguma coisa dos demais personagens do Howard para ser lançado ou não era só Conan mesmo? Eu creio que tenha o Solomon Kane, viu? Solomon Kane? O Solomon Kane, eu tenho quase certeza que eu acho que são 3 edições deles que saíram. Reiku Acho que é uma também? coisa do tipo. O Solomon Kane também é algo que eu sempre fico de olho, né? Sempre enche o saco do pessoal editorial lá para eles pensar com carinho no Salomon. Gosto muito do Solomon Kane. Bacana. Sim, bacana. E sobre Juiz Dredd, esses casos completos aí, tá indo num caminho legal? Sim. A gente já está estudando os 6, né? Já está trabalhando em cima dos 6. O essencial também. Nós encontramos hoje o formato ideal para o Juiz Dredd. O Juiz Dredd sofreu um pouco com isso. A Magazine, aquela ano 1, e Heavy Metal, essa parada do tipo. E não tava pegando, a galera não tava ainda sentindo, pô, isso aqui é o Juiz Dredd, né? Mas o é que essencial esse formato do Heavy Metal até que saíram bastante volumes, né? Nesse formato em capa dura, né? Acho que em algum momento capa dura. Não, você falou qual da revista Heavy foi Metal? da 2000AD. Não. É que tem acho que tem um encadernado do Dredd em capa dura cujo nome é Heavy Metal. É nesse que eu tava sim. Tá. Então, esses encadernados em capa dura até que saiu bastante. Saiu América, saiu Norte, saíram. Saiu, mas o problema do capa dura em si, pro Dredd, é que o material é muito extenso, né? Então,
Ah, sim. Era aquela sacada, né? Ainda aumentava muito o custo. Hoje mesmo, um capa dura desse, se a gente fosse lançar, isso é um preço muito alto, né? Ah, não, E questão capa de cartão para material. sempre. Não, Oi? isso a Mitos tá muito bem. Capa Capa cartão para cartão. sempre, cara. Por Sim. favor. É a Por melhor favor. coisa E a possível. 2000AD se adequou também, né, gente? A 2000AD se adequou muita coisa. Igual o Slane de sendo agora, né? A gente falou, pô, por que não sou de capa dura e tal? É uma versão estendida, recolorizada, né? É de Interessante. aniversário, então não tem como você deixar aquele formato capa dura sem distorcer a imagem ou distorcer a arte, que tá fantástica, gente. Eu peguei na mão esse material. Cara, esse Slane novo que vai sair agora, só pega, porque tá fantástico, fantástico. Não, muito bem. E já era um Legal. material que estava fora do mercado, né? Já era um material que estava Já esgotado. muito pedido já. O Dredd, ele, com toda a família 2000AD, né, tem muito material que ainda é muito pedido, né? Alguns a gente tá analisando ainda também, né? Alguns outros materiais. A Mitos lançou aquele Monstro, lançou, qual outro? Lançou a Balada de Halo Jones, Choques lançou muito futuristas, material bom. lançou Zenith, lançou Zenith bastante. também, entendeu? Sim, Lançou muita sim. coisa. Então, esse material, assim, conforme a 2000AD vai readequando ele, a gente também está trabalhando para readequar, né? Sempre em formatos que respeitem as prateleiras de vocês. Cara, uma vez eu fui na loja da Mitos, já tem alguns bons anos aí, e tinha ali todos os magazines Dredd, né? Dredd Magazine, formato magazine, R$ 1 cada. Aí eu tive que levar Sim, eu para lembro casa disso. isso aí. É, Muito Os pesado. magazines. É, aproveitando o gancho, eu sei, eu falo porque assim, a gente tem ouvintes que estão órfãos de mais material de 2000 AD que não seja especificamente o Dredd. Então vocês exato. estão de olho nesse material, vocês estão estudando alguma coisa? Olha, no final do ano a gente vai ter uma surpresinha bem bacana para vocês, viu? Tipo, acho que eu vou já dar essa palha para vocês aqui, mas a editora está estudando a edição integral do Absalom. Ah, legal, legal. Então, assim, Absalom para é um quem daqueles personagens do Trifecta? Ou tô enganado? eu acho que eu não tô lembrado se é do Trifecta ele tá, mas ele Ah, tava não, naquela não. revista Heavy Metal. Não, Tá. Não. esse é tipo Acho que saiu numa um. 2000 AD especial, não Isso, é? isso daí. Tá, Isso. tá. Esse é uma 2000 Beleza, especial. legal. Mas assim, uma edição linda, cara. Linda, linda. E agora a gente tá com o Cadete Dredd, né? Então o Cadete Dredd tá sendo uma grata surpresa. Pra quem lê Ah, Dredd, bacana. fica apaixonado. Pra quem não consegue. Pra quem conhece o personagem, assim, nunca viu Dredd e tal, se apaixona também, né? Os É dois tipo o públicos Tex curtem Wheeler muito. do Dredd, Igor. Basicamente. É. Eu vi Ah, ali, eu Basicamente, acabei com não pegando. Você dinossauros, né? pegou esse aí, Fábio? Você pegou esse aí? não peguei ainda não. Eu não peguei Ainda também, não. não. Vale a pena, Não. então, Igor? Vale. Esse A, vale muito a a, pena, viu? a Mitos também está investindo aí no público juvenil, Jovem Hellboy, Cadete É, Dredd, Tex Wheeler, né? Porque não? A Mitos uma nova também Gênesis pra galera, né? É. tá investindo nas novas gerações, né? Não, bacana. E esse do Legal. Cadete Dredd, qual que é o formato dele, Igor? É O mesmo menorzinho ou não? formato do Essencial. Ah, do Essencial. Tá. Ah, Isso. legal. Legal. Bacana, vou dar uma olhada. Muito bom, muito bom. E, Igor, tem muita coisa no estoque da Mitos ainda, porque eu lembro que eu ia na loja, perguntava, falando, vai trazer coisa lá do estoque, aqueles formatinhos perdidos. Lá ainda existe isso aí, é tudo lenda mesmo. Bem menos, viu? Bem Bem menos. menos, já foi. Eu acho que eu tirei muito Chegava na loja, petróleo de de lá repente já. encontrava as aventuras do Chico lá, aqueles volume do Sim. nada Nada, aparecia, brotava ali e tal. E agora nada, tá Caramba, bem menos. nada que sério. umas garage sale eu não dê conta, né? Putz, essa garagem Desse ano que vai ser legal, viu? Se preparem que desse ano que vai ser muito boa. vai Ah, ser vai ter? quando? Oh, legal, Vai. hein? Vai ser que mês, Igor? Agosto. Agosto. Agosto? Ah, tá chegando Tá aí. chegando. Tá, que pô, Pertinho. bacana. Pô, legal, legal. Você tem que ir dessa Ah, vez, hein? O Fábio não foi da é, última aí. E vai ser no não mesmo fui. local ali. Isso, lá na Mutinga, lá na nossa central, né? Entendi. Nossa, pra mim Bacana, é bem longe, bacana. mas a gente tem que fazer esse sacrifício. Agora tem o trem Bom, que passa lá também, facilitou bastante o trem. Sei, né? e Legal. o. Bom, continuando. E o Dredd? E o Dredd? E o Hellboy? O Hellboy, assim, ainda tem coisa pra sair, né? Tem bastante coisa do Tem. Mignola Verse pra ser lançado, né? Nós estamos estudando agora o futuro do Minolaverse, né? Tem um título já de olho aí, a gente tá estudando Baltimore nesse momento, né? Então a gente pede Baltimore.
O Batman chegou a estar nos planos uns anos atrás, né? Eu lembro que ele foi mencionado algumas vezes por Sim. vocês. Sim. É. Mas continua nos planos, nós estamos estudando Legal. ele. Agora a gente tem o Hellboy 1945, 1947, vai sair agora, né, futuramente. E estamos terminando o ciclo principal dele, né, que é o BPDP Inferno Terra 5 e o Diabo que você já conhece, que é o ciclo. Legal. Mas assim, vocês podem ficar tranquilos que nós estamos estudando todo o Minolaverse. Todo o Minolaverse. E é muita coisa. Bastante. Caramba, hein, bastante. Pra falar a verdade, eu achei que vocês tinham já terminado o BPDP. Aí eu vi, puta, mano, pré-venda do volume 5, mas como assim, mano? Não tinha acabado. Encerra lá. É. Legal. Puta, que bom. Ah, legal. E pô, deixa eu. Antes que eu esqueça, deixa eu aproveitar o gancho, que tem um outro personagem da Dark Horse que vocês lançaram o Omnibus e ficou só no primeiro. Grendel. Eu já ia falar dele, hein? Grendel. Fala que vocês vão lançar o volume 2, vai, Igor. Então, a gente está estudando as possibilidades ainda, porque um ainda não teve uma vendagem muito legal, né? Deu uma chacoalhada. Por uma série de questões da época, né? Acabou não rolando muita coisa. Porém, se serve como consolo, eu acho que serve. A gente está já com tudo pronto para uma edição maravilhosa, está no catálogo da Mitos já que saiu, que é o Gun. Então, em breve, fiquem de olho aí que vai rolar. Olha o anúncio aí. Teremos Anúncio The Gun, exclusivo. hein? Exclusivo, legal. Da hora, hein? Bacana. Pô, legal. Quando você falou, eu fiquei na dúvida. A Mitos já lançou The Gun antes? Eu fiquei na dúvida se a Mitos ou a Devir tinha lançado. Pô, legal. Lançou um TP dele, né? Um TPzinho. Ficou só nele mesmo. Pô, Eric Paul e tal. Tem bastante material lá fora? Acho que eu lembro. Já faz tempo que eu não acompanho, mas. Eu acho que são acho que eu 5 sei. ônibus. Omnibus é bastante, hein? Pô, bacana. E vai vir naquele mesmo formato, o formato Omnibus padrão da Mitos. Mesmo Isso. do Hellboy, do Conan. Mesmo esquema. Mesmo esqueminha. Pô, bacana. Legal. Igor, Pô, vamos. Eu queria saber se tem alguma chance de Savage Dragon. Já foi lançado uma edição lá atrás, né? Não sei, cara. Eu acho que essa edição nunca foi muita coisa dita sobre ela por enquanto, mas a gente pode levar lá para o editorial, ver o que acontece. Tem muita coisa também, né? Tem coisa pra caramba, né? Tem coisa pra caramba pra sair. Já aproveitando o gancho do Fernando, algum material da Image vocês têm visto ainda? Vocês chegaram a lançar o Decorum, acho que é Black Magic também, o Vel. Eu creio que esse ano ainda não. Esse ano ainda tá mais. Estão estudando algumas coisas ainda, mas esse ano eu acho que Image ainda fica um pouquinho. Vai ficar para os próximos anos ainda. Legal. Bacana. Certo. Igor, e a investida da Mitos no mundo dos mangás aí? Tá tendo um bom retorno, os títulos foram lançados. Eu cheguei a comprar aquele do Homem e Seu Gato, achei bem legal. Como é que tá isso, né, essa aventura aí? Essa aventura tá meio que encerrada, assim, né? Pra falar a verdade. A Mitos deu uma pausada legal com o mangá. A gente não teve muita. Complicado, né? Muito sucesso com isso. Não se enquadrava muito com o nosso público, né? E era algo muito focado na. Foi uma aventura do antigo grupo editorial, né? Dos editores antigos, né? Que não rolou muito bem. O Homem e Seu Gato ainda rolou um pouquinho melhor, né? Era um outro tipo de mídia e tal. Mas o mangás, assim, não teve um retorno muito bacana para a editora. Nesse momento, tá totalmente stand-by. Cara, acho que mangá, se você pega aqui o público mesmo, acho que deslancha, né? Mas acho que o nosso público às vezes nem conhece, né? A Mitos, né, Igor? Tem um distanciamento muito grande, né? Aí isso complicado, a galera é muito fechada no mangá ali o que de certa forma é estranho, porque a Mitos tem um material bem diversificado, né? Trabalhar lá com quadrinho americano, tem lá os álbuns europeus também, que é o selo Gold Edition, que tem o Requiem e vários outros. Então, assim, eu acho que foi mais os títulos, né? Não se enquadraram muito bem, né? Não em si o mangá, mas os títulos de mangá não bateram muito legal. Né? Não batia muito com o público da Mitos, né? E então o pessoal ficou meio dividido. Eu lembro dele ser bem produzido, tinha umas capas bonitas, chamativa, né? Sim. Não era uma coisa feita de qualquer jeito, não.
Eu peguei O maior foi esse. Não Eu conversava peguei- tanto com o público. Exato. Eu peguei aquele A Bruxa Noturna. Era Bruxa um material legal, era um material, assim, era meio que eu tava esperando, um negócio, assim, leve, descompromissado, era o que eu esperava. Não conversava tanto com o público, cara. Não conversava. Eu acho que o maior problema foi esse. Não conversava com o público que já comprava da editora. Isso, Então, realmente eu não vejo uma galera que compra mangá tomando esse contato com a Mitos, sabe? Nossa, parece sim. algo bem diferente mesmo. Seria um trabalho a longo prazo mesmo, né? Bem de formiguinha ali para desenvolver isso. Não sei se vale a pena também. Deveria se ser mais lento, com títulos mais bem escolhidos. Complicado mesmo, complicado. Bom, e também pelo que a gente ouve falar por aí, acho que as editoras japonesas costumam fazer um jogo duro, né? Então, Sim. acho que isso deve pesar também na hora de Os japoneses são muito exigentes. selecionar uns títulos, legal. Exato. Com certeza. Né? Temos alguma coisa a mais aí do catálogo da Mitos que a gente não falou, Igor? Acho que só ficou para trás o Gold Edition, né? Que nós estamos já com um planejamento bem bacana. E também anunciar para vocês que assim, nós já estamos planejando já Hawkmoon 2 no finalzinho do ano. Legal. E saindo o 6º tomo do Elric lá fora, a gente pretende lançar o 5º e o 6º junto, né? Uma ediçãozinha. Mais um Elric aí para vocês. O começo do novo ciclo. Pô, legal. E já tem previsão para esse título ser lançado lá fora? O 5º já saiu, né? O 5 saiu, agora o 6 eu acho que é em outubro ou novembro, se não me engano. Pô, bacana. Bacana. Vocês lançaram aquela edição integral, eu cheguei a pensar, putz, mano, será que não vão dar continuidade aí a gente vai. anterior? É que assim, o integral saiu porque foi fechado o primeiro ciclo, né? Então esse próximo ciclo a gente não sabe quantas edições vão ser para ser fechado, né? Pode ser que sejam 10 edições, pode ser que seja 4 de novo. Legal. Pô, bacana. Esse selo Gold Edition é sempre uma surpresa que pode ser. Tem muita coisa boa. Eu tava lendo o volume 5 do Requiem esses dias. Cara, aquilo é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu nem sei quantas edições vão ser desse Requiem, mas. Vão ser 6. O próximo é o último. Isso. Pô, legal. Então, bacana. E vocês têm alguma outra coisa que seja inédito, assim, dentro desse selo que vocês estejam pensando em trazer? A gente comentou com o pessoal da Heavy Metal, né? Ainda está estudando se vai ser nesse selo, então. Mas acho que mais para o meio do ano a gente vai poder ter umas confirmações para vocês. A gente está avisando alguns títulos ainda, mas precisa de mais confirmação ainda. Heavy Metal, você quer dizer Metal Hurlan? Isso. Metal Hurlan, desculpa. Heavy Metal é vício, chama de Heavy Metal. Pô, legal. Pô, inclusive, grata surpresa esse anúncio da Metal Hurlan também. Pô, que legal. Para esse ano, né? Sim. E uma edição linda, bem parruda. Também limitada, tá? Uma edição linda, gente, linda. E, inclusive, falando de edição limitada, também anunciar para vocês que hoje entrou já em pré-venda no site, né? O livro do Elcio de Carvalho. Né? O livro dele, a autobiografia dele. Acabou de entrar, tá? Dia 12 de julho é o lançamento. Inclusive, vai ter um evento de lançamento aqui na Martins Fontes, se não me engano. Em breve eu vou passar informações para vocês também. Legal. E para quem gosta de quadrinho do mundo na arte, é um prato cheio. Eu tô vendo aqui A Caminho do Sol, né? A Caminho do Sol. Isso. Legal. Imagina as histórias de bastidores que tem nesse livro aí. Putz, a saída da Abril, entrada da Panini, cara, são coisas assim surreais. Sério, muita coisa boa. Legal. Pô, legal. Acho que ele já deu algumas entrevistas, acho que foi no Universo HQ, acho que foi lá no Confis Universo, onde ele deu uma palhinha dessas histórias. Putz, Sim. É muita coisa. Cara, mas é muito mais coisa que isso, sério. Eu me assustei, é muita coisa boa, sério. Umas histórias muito loucas. Teve a parte da arte comics, cara, muita coisa. Só curti bastante, né? E ele refez o livro várias vezes, porque ele fazia lembrar de detalhe, procurava a galera, entrevistava e tal. Então, assim, o livro tá muito completo, muito. Bacana. Puta, que legal. Igor, vocês têm, imagino que seja difícil, né? Mas vocês têm algum projeto aí, tá em vista, lançamento de material nacional?
Nesse momento, não. Ainda, por enquanto, ainda não. O pessoal pergunta bastante, a gente está dando uma olhadinha em uma coisa ou outra, mas por enquanto, nenhuma definição ainda. Aham. Não, legal. Legal, porque às vezes, sei lá, surge um compilado de umas coisas clássicas aí, né? Seria bacana de Já ver a pensou, Mitas inaugurando um selo assim nesse sentido, né? já pensou um compilado das histórias do fantasma produzidas no Brasil? Pô, Imagino Muita que gente deve ser pede. difícil ir atrás dos direitos disso, né? Imagino que deve ser Cara, a gente está estudando complicado. ainda, mas muita gente pede mesmo. Não, ou então as histórias do Recruta Zero, feitas no Brasil. Puta merda, mano. O Recruta, assim, a gente teve, né, não teve uma venda tão forte da segunda edição, mas a gente não desistiu dele ainda não. Ah, é verdade. Pô, Você vocês pensa têm um uma coisa, ônibus, né? Tem um sim. ônibus do Recruta também. Bacana, bacana. Legal. Caramba, é muita coisa, tá louco. Até o Não, Recruta não, Zero. não é à Meu toa que a Deus. Mitos toma nosso dinheiro todo mês, Fernando. Cara, tem a planilha, preciso te pagar ainda. Eu vi que eu tô te devendo, É, inclusive. Se a gente não faz a inclusive, planilha, a gente acaba comprando dobrado, triplicado, perde o controle. É complicado, né? pois é. Eu tenho um Eu vi que checklist. é, é, não, inclusive esses dias, eu tava até vendo, pô, eu tava conferindo aí a coleção, faltava um dragoneiro. Aí eu fui olhar os pedidos, meu, A gente pulamos o pulou. Dragoneiro 25, cara. Precisamos pedir, cara. Agora, só bota ele com descontinho lá pra nós, Igor. Bota ele com descontinho lá. Pode achar que sexta vai rolar cupom, hein? Ah, aí sim, Ah, hein? ó, Oh, aí já se sim. programa aí. Já se Vou- programa. Bacana, Muito bacana. bom. Legal. Então você falou logo no início do programa, Igor, que a loja tá indo bem, então, Tá. lá na Rua Augusta. Pô, legal. Ela se Imagino que você tornou deve fazer. Você vai vender de tudo ali, hein? Você vende de tudo Cara, lá. a gente tem todo o catálogo da editora, né? E se tornou um Cara, lugar meio que pra galera mesmo, né? Tem a parte dos usadinhos lá, da Mercado de Pulgas da galera, no cantinho, né? legal. Tem coisas Legal. mais antigas, coisas mais novas. Virou literalmente um ponto de encontro. Que Nossa, legal, eu meu. vou, eu preciso dar um pulo. Tem que ter uma coisa assim, né, meu? Pra pessoa poder ir lá pegar na mão, ver como que é o. É outra Como que é. realidade. Outra É outra realidade. coisa, né, cara? Não tem jeito. Ah, faz A gente costuma. É cômodo comprar pela internet e tal. Mas quem vai comprar pela internet é quem já compra, né? Quem já conhece. Sim, Para você ter um sim. contato ali no iniciante, cara, o ponto direto de venda é fundamental. Foi o que eu falei no início. Eu voltei a ler gibi depois de muitos anos parado, comecei faculdade, aí você para de ler e tal. Eu voltei a ler procurando na banca, isso em 2016, sei lá, procurando Conan na banca que eu comprava na época, não tinha Conan. Aí eu vi o Tex, falei, vou levar esse Tex aqui, é preto e branco. Aí eu peguei totalmente aleatório, assim, comecei a ler o Tex do nada, e dali foi para Zagor, daí foi para Júlia, e foi aos pouquinhos. Né? Por isso que eu falei que a Mitos foi decisiva para eu voltar a ler gibi, e porque tava lá na banca. Hoje a banca já não tem esse apelo mais, né? Então ter a lojinha ali é fundamental, né? Eu mesmo só compro quadrinho físico. É bem difícil comprar quadrinho digital, assim, pela A internet e Mitos tal. vende quadrinho digital? Nem sei. Tem algo nesse sentido? Não, por enquanto Não não. tem, né? Não. Eu também sou suspeito, porque o negócio é quadrinho físico. Eu não gosto de Sim, comprar em site, cara. Eu gosto de ir direto na loja, botar a mão no quadrinho. Não tem jeito. tá certo. É, Justo. pois é, pois é. Pô, legal. Cara, então, pô, bacana. Tem mais alguma coisa aí pra gente trazer? Acho que por enquanto foi tudo, né? Mais pro Legal. meio do semestre, talvez role uma surpresinha, mas eu vou avisar vocês já. Cara, mas, pô, mais surpresas, cara. Você já trouxe Metal Hurlan, The Goon, cara. Que mais que vem por aí? E, ó, quase Olha, que eu arranquei o mandrake dele, hein, pessoal? Faltou isso aqui Massa, hein? pra Concordo, arrancar hein? não o posso falar mandrake. nada por enquanto. Eu vou ficar surpreso se for aqui. Se for aqui, eu vou falar, pô, os caras são foda. Não, isso aí eu acho que é difícil, viu? Até pra mim eu acho difícil daí. Ah, então é Flash Gordon, Fábio. Você aposta no Mandrake, eu aposto no Flash Gordon. Flash Gordon. É que Fazer Flash um Gordon bolão. já andaram anunciando por aí. Ah, é? Ah, então é. Anunciou, desanunciou, sei lá. Mas Como a tá Beats Flash pegou, Gordon. pô. Beats. Pois Ou é. todos eles juntos, né? Pode ser. Quanto mais, melhor, né? Tarzan, pode ser Tarzan, hein, Fábio? O Tem toda a Tarzan cara, hein?
Tarzan é a cara da Mitos, hein? Tarzan é a cara da O Mitos. Igor desse mexe, hein? Tô achando que é Tarzan, hein, cara. Puta. Não posso falar nada, por enquanto, minha boca é um túmulo. Tarzan do Hal Foster, hein? Só esperando. Só É esperando, uma hein? boa, viu? É. Esse aí seria legal levar para editorial, porque eu te falo, esse daí. Eu não lembrava dessa publicação, não. Hal Foster é lindo, né, cara? Porra, demais, cara. Uma das dores no peito é não ter conseguido seguir com a coleção do Príncipe Valente, cara. Puta merda. Eu também tenho um terço só dela. Ah, eu Nossa, acho a que eu peguei coleção era pesada, hein, cara. já deve ter uns 13 só. Caramba, bicho. Né? É, eu tenho só os 3 É muito primeiros, eu acho. grande, né? Na Muito época grande. tive que escolher entre o Príncipe Valente e esse Conan aí. Esse Conan bonitão aí que tá Foi o que adicionado. aconteceu comigo também. Pois é. É que eles vieram juntos, né? Era Sim. difícil administrar isso. Combo, né? Além que ficou muito caro, né? No final. Acho que tava beirando os 80 pau cada edição do Príncipe Valente no finalzinho. Já tava 80 já. É, Tava 80, puta 85, merda, se não me engano. pequenininho ali, nossa, era duro, hein? Mas essa eu não Não, fiz, não deu não. pra segurar, não. Não, Mas a edição linda, linda. tava bonito. É, Tava bonito. beleza. Bom, então acho que é isso. Podemos encerrar? Opa, Ah, Beleza. Igor, cara, agradecer aí mais uma vez. Sei lá, deixa o endereço da lojinha aí da Mitos, cara, o endereço do site. Como que o pessoal Sim. te acha nessa internet aí? A gente tá na Galeria Ouro Velho, número 1371, né? 1371, primeiro andar. Descendo para Augusto, sentido centro, né? Porque do outro lado tem Ouro Fino, a gente tá no Ouro Velho, né? E a gente tá de terça a sábado, das 11h15 às 7 da noite. Lá para ficar com vocês. E rolando muito evento, sempre de olho no nossos Instagrams, nossos Facebooks, nossos parceiros como vocês aí, quem estiver comunicando nossos eventinhos. A partir de agora a gente está com muito evento bacana lá, né? Bacana. Junho já começa a temporada de evento. Os encontros também, encontro de action figure, encontro de mercado de pulgas e assim por diante. Legal. Então, é um espaço para vocês, feito para vocês, trabalhado para vocês, pensado em vocês, né? E que eu espero todo mundo lá, para que vocês possam curtir, tomar Coca-Cola, né? Conhecer outros amigos, fazer grupo de Facebook, aquela loucura toda. Grupo de WhatsApp e assim por diante. Como acontece tudo sabadão lá. É um lugar muito bacana, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante. Pô, que legal. Bacana. Legal. Isso aí. Bom, então, é isso. Felipe Fernando, conto com vocês a próxima? com certeza. Vamos lá. É isso aí. Valeu. Então. Valeu. Gente, obrigadão pelo espaço, viu? Que isso, Obrigadão, de valeu, nada. Agradece. Falou. Tchau, tchau. Valeu.